repercutir ainda mais esse assunto, agora a gente recebe a delegada Raquel Galinatti, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Delegada, muito bem-vinda aqui na CNN Brasil. Uma boa noite para a senhora. Obrigada por participar com a gente. Boa noite, honrada em participar. Delegada, quero começar te ouvindo com relação ao que é exatamente a importunação sexual. A gente viu que as pesquisas no Google, por exemplo, subiram muito de quarta, quinta-feira para cá. Muita gente interessada em entender um pouquinho mais o que é importunação sexual, que, querendo ou não, é uma palavra que a gente não está acostumada a acompanhar no dia a dia. A gente está muito acostumada a ver discussões quando se tornam, por exemplo, a gente acompanha, né, crimes envolvendo situações em metrô, por exemplo, em ônibus. E agora a gente teve esse cenário de importunação sexual especificamente dentro de um reality show. Quero te ouvir com relação a essa explicação do que é exatamente a importunação sexual. A importunação sexual é um crime novo. É um crime que foi tipificado no Código Penal em 2018. Quando o autor do crime, ele pratica atos para satisfação da própria lascívia, sem a concordância do outro. Então, o limite para a prática do crime de importunação sexual é a ausência de anuência, ausência de concordância. Quando o outro não consentiu, quando não existe o consentimento, a gente tem o crime de importunação sexual para satisfação da lascívia daquele que pratica. A gente pode dar exemplos muito claros que antes eram normalizados. São os abraços forçados, os beijos roubados, aquela apalpadela tanto nas nádegas, nos seios. Toda essa forma de ultrapassar a esfera da intimidade do outro sem a anuência. Isso se não for um crime mais grave, e o crime mais grave, quando a gente tem um contexto sexual, é o crime de estupro, mediante violência ou grave ameaça. A pena para o crime de importunação sexual, ela é uma pena que varia de 1 a 5 anos de reclusão. E muito importante também a gente informar que, apesar da vítima não ter, no caso, representado, é um crime de ação penal pública incondicionada. Independe da representação da vítima. A partir do momento em que a emissora divulgou, do reality, divulgou imagens, aquelas imagens servem e consubstanciam o inquérito policial que está sendo investigado. Delegada, esse é um ponto muito importante que a senhora traz para a gente, para a nossa discussão, justamente, porque o que a gente viu logo depois que aconteceu foi que a produção realmente ouviu a Dania Mendes, que é a participante mexicana, né, do reality show, ela que esteve lá aqui no Brasil para participar do reality do Big Brother Brasil, e ela basicamente fala que não aconteceu nada. Logo depois se instauram então investigações e também a gente vê a expulsão dos dois participantes do Big Brother Brasil, ou seja, independentemente das falas da Dania, do que ela realmente falou, do que ela viu que aconteceu na avaliação dela. Inicialmente, ela disse que nada tinha acontecido. Depois, com a expulsão deles, ela admitiu algumas questões, mas inicialmente ela não falou nada. Tanto que eu lembro, logo depois ela chegou a mencionar, delegada, que uma das coisas que ela mais lembra é, logo depois da saída dos dois, do Cara de Sapato e do MC Guimê, ela comenta que o Cara de Sapato perguntou para ela assim, o que você falou? E ela falava, eu não falei nada. Então o que a gente percebe é que, independentemente da fala da vítima, da denúncia da vítima, pode ser considerada importunação sexual porque imagens registraram esses momentos, é isso? Perfeito. E o mais importante, é um crime de ação penal pública incondicionada, é um crime que não depende da representação da vítima para que haja uma denúncia, uma investigação. Normalizou-se por muito tempo atos contra o corpo da mulher. O corpo da mulher, ela tem a sua esfera de anuência ou de consentimento para que o outro possa tocar. A partir do momento em que não houve esse consentimento, não é normal que outra pessoa toque nas nádegas, abrace, jogue na cama, force um beijo. São atos tipificados na nossa legislação como atos correlatos ao crime de importunação sexual, em tese. Então, o que significa? A vítima, por muito tempo, ela tem todo um contexto social, principalmente vítima de crimes sexuais, em que ela é
pré-julgada em que ela é questionada. Será que essa vítima, ela de uma certa forma comportamental ou por usar uma roupa muito sensual, ela não aguçou a ação criminosa daqueles que atentaram contra a intimidade sexual dela, contra o próprio consenti sem o consentimento? Mas o que a gente tem que perceber é que a vestimenta, o comportamento, a forma de falar, sendo muito simpática ou não, não é uma liberdade para que outras pessoas ultrapassem limites, tenham anuência ao consentimento e toquem no corpo de forma a satisfazer o seu desejo ou sua lascívia sexual. Delegada, e a senhora tem percebido nos últimos meses, nos últimos anos, desde que essa lei realmente foi criada, um aumento nas denúncias de importunação sexual especificamente? Porque muita gente confunde, por exemplo, com assédio sexual. Quando saíram as imagens que a gente acompanhou nas redes sociais, que foram muito compartilhadas do que aconteceu no Big Brother Brasil, o que a gente via era muitas pessoas falando isso foi um assédio sexual. Depois descobriu-se que não, estamos falando de importunação sexual. Se a gente não fala em termos técnicos do que está previsto na legislação, de uma forma geral, as pessoas acreditam ser um assédio. As pessoas percebem que é algo que não é natural. São crimes próprios. O assédio sexual é um outro tipo de crime que está previsto no Código Penal. O que acontece é que, por muito tempo, a gente tinha como se fosse um abismo ali na tipificação desses crimes. Ora, tipificaríamos numa contravenção penal, e a contravenção penal é um crime que a pena realmente é irrisória. Ora, teríamos que tipificar como um crime de estupro. E ele veio justamente à época em que, em transportes coletivos, os criminosos, eles ejaculavam, aquela ejaculação de inopino, nas mulheres. E aí era desproporcional, de repente, uma tipificação como um crime de estupro, mas também era desproporcional colocar como uma contravenção penal. Então, nesse sentido, em 2018, tivemos ali uma inovação legislativa num outro tipo penal, que é o crime de importunação sexual, que está ali previsto no artigo 215-A do Código Penal. Delegada, existe esse avanço, portanto, quando a gente fala de importunação sexual, nessa criação, então, dessa nova tipificação, que é importante realmente para distinguir que tipo de crime a pessoa pode estar cometendo. Mas não só isso, gostaria de te ouvir também com relação às lacunas que ainda existem quando a gente trata de violência contra a mulher, de assédio, de abuso, de modo geral. Qual que é a sua avaliação? As lacunas que nós temos e qual o fato que ainda temos muita reincidência de forma reiterada da prática desses crimes é que a gente ainda tem que fazer uma nova leitura, uma nova interpretação do lugar da mulher e do homem na sociedade. A partir do momento em que, por muito tempo, acostumou-se ver as mulheres de forma passiva, muitas vezes com medo do constrangimento, com medo do julgamento, ficando caladas, sem denunciar e pior, sem saber que aquilo sim era uma invasão e um crime contra si própria. Então, muito ainda temos que nos recorrer aos veículos de comunicação, aos bancos acadêmicos, escolares, o seio familiar, para que aos poucos, mas assim, as pessoas conscientizem-se que cada um tem a sua liberdade sexual, a sua liberdade sobre o seu corpo, e que esse corpo ele não está ali disponível para toques ou satisfação da lascívia de outro, sem que o outro concorde. Então, é uma situação, sim. Alguns até me questionaram, mas e se for um homem? Sim, um homem também pode ser vítima. É que a gente percebe mais mulheres vítimas do que homens vítimas do crime de importunação sexual. Delegada, você tem acompanhado um aumento nas delegacias de denúncias de pessoas, de mulheres principalmente, que chegam até a delegacia prontas para denunciar, que criaram coragem, que conseguiram superar o medo, a vergonha que muitas vezes sentem, que nem faz sentido elas sentirem, mas que a gente sabe que é muito, muito comum, muito normal, né, no fim das contas, porque infelizmente a sociedade que a gente vive, que elas estão principalmente inseridas. A senhora percebeu esse aumento também cada vez maior de mulheres denunciando?
Existe sim um aumento, mas ainda é muito tímido em face à realidade existente. Acredito ainda que existe um número muito grande de subnotificação, as chamadas cifras negras, crimes que ocorrem e não chegam ao conhecimento das autoridades. Quero saber, então, o que a pessoa precisa fazer, qual que é o recado que a senhora pode dar para uma mulher que está assistindo nesse momento, que está criando coragem para conseguir denunciar, não sabe qual que é o caminho. Gostaria da sua fala justamente para essa pessoa que está esperando justamente esse incentivo e saber que, nesse caso, existem autoridades que podem ficar do lado dela e que podem protegê-la também da situação que ela tem passado. Gostaria da sua fala com relação a isso e, claro, depois as orientações do que ela pode fazer para conseguir denunciar, quais são os passos. Saber que é vítima é muito tranquilo. A partir do momento em que você não consentiu, você não permitiu, você não deu anuência para esses toques, para essa invasão na sua intimidade, você não deu, você não está na reciprocidade dessa satisfação de lascívia, é claro, você está sendo vítima. E a consciência de que a vítima ela não é culpada pela prática, pelo ato criminoso do outro, já faz com que hoje as mulheres elas já tomem coragem. Eu sei que ainda é muito difícil o primeiro passo, porque ainda existe um pré-julgamento, o inconsciente coletivo ainda tende a julgar, porque perguntas são feitas. O que você fez? Você conversou muito? Você estava muito sorridente? A sua roupa era muito sensual? Você é muito alegre? Então, ainda tende o olhar ser para a vítima. E quando a gente percebe que em outros crimes, por exemplo, crimes patrimoniais, o foco é para o criminoso, para aquele que praticou o crime, a gente vê que ainda existe uma grande disparidade nas vítimas. Então, a vítima ela tem que ter certeza que, se ela não consentiu, aquele criminoso agiu só por ele, só pela vontade própria. E nada justifica ou dá realmente uma liberdade para que o outro ultrapasse limites dessa forma, praticando crime. A culpa não é da vítima, né, delegada? Por fim, rapidamente, se a senhora puder falar qual o caminho para que elas possam denunciar de forma rápida, de forma simples, para que consigam superar essa barreira da vergonha, de medo também. Qual que é o caminho que elas podem fazer para poder denunciar, delegada? Hoje, a maioria dos estados recebe a denúncia através do boletim eletrônico da Polícia Civil do seu estado correlato. Temos também o DISC, Defesa da Mulher em âmbito nacional, que é o 180. Pode sim se recorrer de forma física até as delegacias de polícia. Então, o importante é denunciar. Muito bem, delegada Raquel Galinatti, muito obrigada pela participação aqui na CNN Brasil. Uma boa noite para a senhora também, um bom fim de semana. Obrigada pela conversa. Boa noite para você e parabéns pela abordagem do assunto. Muito obrigada. Obrigada, parabéns pelo trabalho, delegada.